Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje foi dedicada pela nossa querida Eliane, que mora na Dinamarca, no Ilui Neshama, no mérito da elevação da alma da sua querida mãe, Nair Clara Albino, de abençoada memória. E nossa aula de hoje é sobre o Telim 45, que com o livro do Ismach Moshe, que é o bisavô do Rav Moshe Weber, e o Rav Moshe Teitelbaum, ele diz que o rei Davi, quando ele falou esse Telim, ele está falando sobre o Melech HaMashiach, sobre o rei, o Mashiach. O que quer dizer a palavra Mashiach? Traduziram a Torá para o grego e para o latim e para o português, e tinha um padre católico que morava na Indonésia em 1600 e qualquer coisa. Na Indonésia não tinha judeus, até hoje não tem. É um lugar que não tem Beit Chabad, não tem judeus, o maior país muçulmano do mundo. Eles têm religiões oficiais, a pessoa não pode ter uma religião que não seja aquela religião oficial. E naquela época, a Indonésia era disputada entre os holandeses e os portugueses. Até hoje tem uma região que eles falam português, lá na Indonésia, que é Timor-Leste. E o resto da Indonésia falava holandês, mas na hora que os holandeses saíram de lá, não sobrou nada, nenhuma memória deles, ninguém mais falou holandês. Eles têm outras línguas lá, Bahasha. Então, um país que absolutamente não teria como ver um judeu num país desses. E tinha um padre católico, chamava Almeida, que morava lá. Ele tinha os cristãos de um lado, os portugueses, que eram os católicos. Por outro lado, tinha os holandeses, que eram protestantes. Ele começou como católico e depois mudou para protestante. E ele traduziu a Torá para português sem absolutamente nunca na vida ter visto um judeu. Quer dizer, eu vou traduzir um livro de culinária japonesa sem nunca ter visto nada que... nunca vi um japonês na vida, nunca vi um sushi, nunca vi um sashimi, nunca vi nada. Eu vou ter que traduzir o livro e ter que explicar o que é cada coisa sem ter a menor experiência. Então, muitas palavras ele já pegou da tradução do latim, que no latim já tinha sido traduzido errado. Como contei para vocês, tem 4 animais que a Torá diz que eles têm 4 espécies de animais que têm um sinal somente de pureza. É que ou ele é só ruminante, ou ele só tem o casco fendido. E no hebraico está o chazir, o gamal, o shafan e o arnevet. No português, na tradução, o chazir é traduzido como porco, está certo. O porco ele teve um rastreamento durante toda a história, todo mundo sabia sempre que era um porco. Ele tem o casco fendido, mas não é ruminante. O gamal, que é o camelo, o dromedário, o lhama, a alpaca, a vicunha, a guanaco, todos os camelídeos, tudo que é considerado a espécie do camelo, e eles são raças de uma mesma espécie, como pelo judaísmo, como é determinado que uma coisa é a espécie e a outra é a raça. Se eles se cruzam entre si e tem filho fértil. Então o camelo se cruza com o dromedário, tem filho fértil. Se cruza com o lhama, com a alpaca ou com a vicunha. Foi feita uma experiência nos Emirados Árabes, uma veterinária inglesa, e ela cruzou todos esses, o camelo, o dromedário, o lhama, a alpaca, a vicunha, o guanaco, deu filho fértil. Então quer dizer que são raças de uma mesma espécie, como tem no cachorros. Quando o Noé colocou na arca de Noé, o cachorro é uma cadela. Que cachorro ele colocou? Foi um pastor alemão? Foi um chihuahua? Foi um pequinês? Que cachorro e que cadela entraram na arca de Noé? A gente não sabe. Provavelmente foram os menores para sobrar espaço. Mas hoje em dia você tem um pastor alemão e um lobo. Eles se cruzam entre si e não tem filho fértil. Então eles são 2 espécies diferentes.
Enquanto que esse mesmo pastor alemão, se ele vai se cruzar com outras raças de cachorro que não tem nenhuma aparência com ele, não são parecidos com ele, como o lobo se parece com ele, mas vão ter filho fértil. Então quer dizer que são raças de uma mesma espécie. Duas espécies podem ser muito parecidas e muitas raças podem ser muito diferentes, mas qualquer cachorro com qualquer cadela, ele vai se cruzar e vai ter filho fértil, nem que seja por meio de uma inseminação artificial. Mas, se é com outra espécie, não tem filho fértil. Então tem o burro com a égua. Eles conseguem se cruzar, nasce uma mula, a mula ela não é fértil. Então, essa é a regra da Torá. Chegamos então nesses 4 animais, que eles têm um sinal só, são 4 espécies. E o porco inclui javali, todas as espécies de porcos que se cruzam entre si têm filho fértil. O camelo inclui dromedário, lhama, alpaca, viconha, guanaco. E todos os camelídeos que se cruzam entre si têm filho fértil. Chegamos em 2 animais, que é o chafan e a arnevet. E esse Almeida ele traduziu coelho e lebre. Qual é a base dessa tradução? Como ele chega no absurdo desses? Porque se você fala que coelho e lebre são 2 espécies diferentes, mas coelho e lebre se cruzam e têm filho fértil. Então eles são o mesmo bicho em 2 raças. Ah, mas no dicionário de zoologia ou de não sei, para nós eles são 2 raças de uma mesma espécie. Que o nosso critério judaico, independente do critério da faculdade aqui da USP, nosso critério judaico é que uma espécie com outra espécie, se eles se cruzam, o filho que nasce não é fértil, ou não nasce, ou não é fértil. Qual é o motivo judaico disso? O motivo judaico é que Hashem, quando o Hashem, Deus, ele pediu para Noah para colocar todos os animais dentro da arca. Não entraram lá plantas, não entraram lá peixes, entraram somente animais, aves e animais. Os peixes continuaram, os peixes estiveram fora do dilúvio, quer dizer, eles continuaram vivendo na água, não entraram na história do dilúvio. As plantas também não. O dilúvio foi somente para os animais e para o ser humano. Quando esses animais saíram da arca, Hashem, Deus, deu uma brachá, deu uma bênção para eles, que eles vão crescer e se multiplicar. Todo animal que saiu da arca de Noé, saiu de lá um cachorro e um gato, ele tem filho fértil. Saiu de lá um boi, um carneiro, eles têm filho fértil. E será que saiu da arca de Noé uma mula? Não saiu mula. Por quê? Os animais que entraram lá foram os animais que não se corromperam. Eles tiveram relações somente com animal da mesma espécie. Sendo que não saiu uma mula. Então, como surgiu a mula? Surgiu depois. O burro se casou com a égua e teve uma mula. Ou o cavalo casou com a jumenta, teve uma mula. Surgiu depois. Então não recebeu a brachá de Hashem, porque a brachá tinha sido antes. Então esses que saíram da arca de Noé receberam a brachá de crescer e se multiplicar. Esses que apareceram depois não têm essa brachá, porque eles vieram depois. Então eles não se multiplicam. Então, ou 2 espécies que se cruzam dão origem a uma nova criatura. Essa nova criatura não estava na arca de Noé, não saiu da arca de Noé, não recebeu a bênção divina para se multiplicar, então ela não vai se multiplicar. Por isso que nenhum híbrido se multiplica. Mas se ele sim é fértil, quer dizer que não é híbrido. Quer dizer que para nós ele não é híbrido. Para nós, pode ser que para a USP, que para a Universidade de São Paulo, o coelho e uma lebre talvez sejam 2 espécies. E talvez eles se cruzam entre si e tem um filho híbrido que é fértil. Que o critério deles não é o nosso. Se 2 animais se cruzaram e tiveram um filho fértil, quer dizer que eles são
para nós duas raças da mesma espécie. Dá um exemplo simples para vocês. Esses animais que descobriram na América Latina ou na América do Norte, se ele se cruza com um animal que a gente já conhecia antes, tem filho fértil, quer dizer que é uma raça diferente daquele animal. Então esse padre, ele traduziu o coelho e lebre. Qual foi a base do erro dele? Ele está vendo que coelho e lebre se cruzam entre si, tem filho fértil. O que dá na cabeça dele colocar lá lebre? Porque ele não colocou outro bicho, já que ele está jogando para ele qualquer animal que fica mexendo a boca, ele considera ruminante, porque ele não está por dentro. Não. A gente sabe que ruminante, ele tem o estômago dividido em duas partes e ele come a comida primeira etapa, depois ela sobe para a boca dele de novo, ele come uma segunda etapa, mas cada vez entra no estômago diferente. A da primeira etapa entra no estômago de triagem, e a da segunda etapa já entra no estômago certo. E o coelho e a lebre, eles são ruminantes, eles são roedores, mas não são ruminantes, porque se você dissecar um coelho e uma lebre, você vai ver que o estômago deles é como animal normal, eles não têm duas etapas do estômago. E esse padre Almeida, ele levou em conta só o movimento da boca do animal, que o animal é o roedor. Ele vê que a vaca, a cabra, a ovelha mexem a boca o tempo todo. Ele vê que o rato, o esquilo, o canguru, o coelho, a lebre mexem a boca o tempo todo. Então ele escolheu o coelho e a lebre e colocou lá. Mas o absurdo é porque então ele escolheu a lebre. E aí antecedeu a isso uma história com o rei da Grécia, chamava Ptolomeu Amelech. Esse rei da Grécia, ele colocou 70 sábios em 70 torres com guardas em volta, pediu para cada um deles traduzir a Torá para o grego. Todos chegaram no nome da Arnevet, que é um desses 4 animais impuros, e ia ser a tradução para grego, iria ser o nome da rainha da Grécia. E por causa disso, todos eles trocaram o nome da Arnevet, para não ficar como o nome da rainha, para o rei não falar, vocês estão chamando a minha esposa de animal impuro. Então, aconteceu um milagre, todos eles trocaram esse nome. Então, o Almeida, ele já pegou do grego para o latim, aquela tradução errada, colocaram lebre na Arnevet, para não traduzir como o nome da rainha, que seria o bicho verdadeiro. Então, tanto o Chapin quanto a Arnevet não chegaram até nós. Mas esse Almeida, na hora que ele viu que no latim já estava lebre, ele já colocou coelho e já está dentro do mesmo. Então, temos vários erros de tradução, e a base de todos esses erros é que a pessoa não conviveu na comunidade judaica, nunca viu um judeu na vida, nunca. E faz o erro dele por falta de experiência. Ele está escrevendo sobre um povo e ele tem desconhecimento total do que é aquele povo. Então, quando a gente chega no livro dos Tehillim, encontramos exatamente o mesmo problema. Você está lendo uma literatura escrita pelo rei Davi, escrita por meio de inspiração divina, e você está lendo como se você estivesse lendo um jornal de últimas notícias. Aí tinha antigamente, quando era pequeno, tinha o Diário Popular, você espremia ele e saía sangue. Então você está lendo um jornal desses. Então você está lendo o Tehillim, está falando, mata esse, mata aquele. Ah, você está todo feliz. Achei, mata o vizinho de baixo, mata o vizinho de cima, mata o vizinho da frente, mata o vizinho de trás. Ninguém mais vai me encarar no meio da rua. Ele está lendo o Tehillim como se fosse Deus me livre. Não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo aqui. Ele fala, o rei Davi para ele é o cara, né? É esse aí que pede para Deus matar todo mundo e ele está lá feliz. Todo mundo que mexeu comigo, eu estou lendo aqui o Tehillim, para matar esse, matar aquele, já estou pensando na pessoa que eu quero matar. E Deus me livre. Você vai chamar isso de um livro sagrado? Deus me livre. Então a pessoa não teve convivência na comunidade judaica, não está entendendo o que ele está lendo.
Quando o rei Davi está dizendo que esse capítulo do Teilim foi escrito para Mashiach. Segundo essa palavra Mashiach, o Almeida não traduziu. Ele transliterou. O que ele deveria ter feito para o Shafaner Nevet, ele não conhece esse bicho, então teria que transliterar. Lá ele chutou com ele livre. Aqui ele transliterou. Mashiach colocou Messias. Mas a palavra Mashiach quer dizer ungido. Porque eles transliteraram e eles não traduziram. Eles sabiam qual era a tradução. Porque eles evitaram traduzir a palavra Mashiach e colocaram a transliteração. Que eles sabiam que na transliteração a pessoa não iria entender o que é isso. Colocaram Messias. Você sabe o que é Messias? Me explica o que é um Messias. Ninguém sabe o que é. Então eles falam, tá vendo, JC, que era... não era filho de José, que era filho de Deus, então o Messias sempre colocaram lá. Agora, se você traduz Mashiach quer dizer ungido, aí você vai perguntar o que é um rei ungido. Pela Torá, para que o rei se torne rei, ele precisa de uma unção. O que vem a ser essa unção? Quando Hashem pediu para Moshe Rabbeinu fazer o Mishkan, o templo móvel, traduzem como tabernáculo, aí você vai perguntar o que é um tabernáculo. Tabernáculo é um Mishkan. O que é um Mishkan? Mishkan é um tabernáculo. Vai ficar falando japonês a vida inteira. Então, o que é um Mishkan? O Mishkan é um templo móvel. Porque eles chamaram isso de tabernáculo? Ninguém sabe. Pergunta para uma pessoa na calçada aqui, abre o portão, pergunta o que é um tabernáculo. A pessoa vai falar tabernadonáculo, né? o bardonáculo, não sei. Então, já fala, sabe, na hora que você vai para um restaurante japonês e você pede um sushi, que você vai pedir um salmão arroizado, você vai falar um sushi, que é o seu nome da coisa. Então, o nome da coisa é Mishkan. Quer traduzir? Não tem como traduzir. Então, explica, aí faz como Onkelos. Onkelos, onde não dava para traduzir a palavra, ele fez a tradução explicativa. No lugar da tradução, colocou a explicação. Aí, no lugar de traduzir Mishkan para tabernáculo, que também é uma palavra que precisa de uma tradução, aí já traduz Mishkan como templo móvel, que é a explicação. Não é tradução, é explicação. Então, quando Hashem pediu para Moshe fazer todos esse equipamento do Mishkan, do templo móvel, uma das coisas era um perfume. Esse perfume antigo era feito com azeite e especiarias, e ele serviria para o seguinte motivo, que quando você vai trazer uma coisa do mundo de cima para o mundo de baixo, esse nosso mundo de baixo é o mundo da ação. Você tem que fazer uma ação para trazer, para sincronizar entre o mundo de cima e o mundo de baixo. E essa ação que Hashem pediu para ele fazer, como já estudamos sobre Moshe Rabbeinu, Hashem falou, vamos agora transformar o rio Nilo em sangue. O que quer dizer transformar o rio Nilo em sangue? E aconteceu uma sincronização entre o mundo de cima e o mundo de baixo, que iria alterar a natureza do mundo de baixo. E para fazer isso, teria que ter uma cajadada. Para sincronizar uma ação material, teria que ter. E Moshe Rabbeinu não pôde dar essa cajadada. Hashem falou, sem cajadada não vai dar. Então pede para Arão dar a cajadada. Arão deu a cajadada, o rio Nilo virou sangue. Vai hoje lá para o Egito, leva um cajado maior do que o cajado de Arão e dá 50 mil cajadadas no rio, ele não vai virar sangue. Porque naquela hora precisava de uma cajadada? Porque naquela hora tinha essa sincronização, mas para fazer a sincronização acontecer, tem que ter uma ação. A mesma coisa com Adão e Eva e a fruta. Naquela hora, aquela árvore, ela estava sincronizada com uma clipá, com um nível impuro chamado clipat noga. Se fosse feita aquela ação, aquela sincronização se uniria ao mundo material. E aqui também
esse Shemen Mishchat Kodesh, Hashem falou para fazer o azeite da unção sagrada. Que esse perfume, que é chamado Shemen Mishchat Kodesh, tudo que for, onde ele for colocado, aquela coisa vai se tornar o Mashiach. Então foi colocado sobre Aaron Cohen. Aaron Cohen, ele se tornou então o Cohen, o sacerdote. A partir de lá, todo mundo que vai ser, todo filho que ele vai ter, foi colocado esse Shemen Mishchat Kodesh sobre Aaron Cohen. Nadav veio Elazar e Tamar, que eram os 4 filhos do Aaron. O Pinchas já tinha nascido, o Elazar se tornou Cohen. A partir daquela hora, todos os filhos de Elazar, filho, neto, bisneto, tataraneto, até hoje, são Kohanim, são sacerdotes. Foi colocado aquele azeite da unção sagrada sobre o armário, a arca, né, o armário de viagem, a arca onde estava as luchot, são aqueles cubos onde estavam gravados os 10 mandamentos. A arca se tornou sagrada. Foi colocada sobre a menorá, sobre o candelabro de ouro. O candelabro se tornou sagrado. Aonde era colocado esse azeite, aquilo se tornava sagrado. E Hashem pediu para guardar o que sobrou, aquele potinho que sobrou, porque futuramente o nosso povo teria um rei, e aí o rei teria que ser uma pessoa sagrada. E até chegarmos ao rei, tivemos tzadikim, tivemos profeta como Moshe, tivemos profetas, tivemos sábios. Chegou na hora de nomear o rei. Nessa hora, então, o rei vai ser uma pessoa sagrada. Ele vai ser um rei ungido. O filho dele já vai nascer um rei ungido. Nessa hora, o profeta Shmuel foi para o primeiro rei de Israel, que seria o Shaul, da tribo de Benjamim, fez a unção do rei Shaul. O rei Shaul se tornou o primeiro rei de Israel. Terminou, sendo que ele era o primeiro rei, ele tinha que fazer primeiro trabalho do rei, quer dizer, esperamos desde a saída do Egito até termos o nosso primeiro rei, para fazer um trabalho, a guerra do Amalek. O rei Shaul fez isso de uma maneira errada. Hashem pediu para o profeta Shmuel avisar ele que Hashem, Deus, vai escolher alguém para ungir no lugar dele. E aí o profeta Shmuel foi mandado para a família do rei Davi. E ele chega, imagina a situação, dizem nossos sábios que Hashem, ele esconde as almas mais elevadas. Como uma pessoa, imagina, uma pessoa tem que fazer uma viagem, e ele tem diamantes na casa dele. Se ele colocar no cofre, o ladrão ele já vai chegar na casa, já vai procurar o cofre, já vai explodir o cofre, ou vai quebrar a parede e levar o cofre. Ele sabe que colocando no cofre, ele vai ficar sem o cofre e sem os diamantes. O que ele faz? Naquela época não tinha banheiro na casa. Tinha um matinho que todo mundo ia lá e fazia no matinho. Imagina o cheiro que tinha naquele matinho, imagina o tipo de solo que tinha naquele matinho. E a pessoa, antes de viajar, foi lá, levou os diamantes, enfiou lá dentro, no meio do conteúdo. Ele sabe que lá o ladrão não vai procurar. O ladrão vai procurar os diamantes na casa inteira. Ele não podia levar os diamantes na viagem porque podia ser assaltado no meio da viagem. Todo mundo sabia que ele era uma pessoa rica, então ele enfiou lá os diamantes no matinho, mas naquele matinho. E na hora que ele voltou da viagem, ele sabia, ele estava seguro, aqui está bem guardado. O que a gente faz com as almas mais elevadas? Ele coloca nos piores lugares. E ele está tranquilo que aqui essa alma elevada está bem guardada. Aqui ninguém vai suspeitar que tem uma alma elevada. Aqui todo mundo vai pensar que tem fezes, esterco, como você fala, biológico, adubo orgânico, né? Adubo orgânico, então ninguém vai suspeitar que lá tem uma alma elevada. Então Hashem colocou a alma do rei Davi, que era
uma alma assim de nível, uma alma elevadíssima, Hashem colocou ela numa situação que quem era o pai dele? O pai do rei Davi chamava Ishai. Ishai, ele começou a pensar num problema sério. Ele falou, pela Torá, tem um povo chamado Moab. Aquele povo era um povo cruel, que a Torá diz que alguém do Moab, mesmo se ele se converte ao judaísmo, ele não vai poder se casar com uma mulher judia, porque eles eram um povo cruel. Quando a Torá fala que o moabita não pode se casar com uma mulher judia, se ele se casa com uma mulher judia, o filho é chamado pela Torá de mamzer. Mamzer é um bastardo. E o mamzer, é claro, uma pessoa que não pode ser o rei de Israel. E o Ishai, ele começou a pensar nisso. Ele falou, uau, o meu pai, o Oved, é filho do... a Ruth era do Moab, né? A bisavó do rei Davi. Então, o pai do Ishai era o Oved, o pai do Oved era o Boaz, que se casou com a Ruth. Então, Deus me livre, ele falou, olha, então eu não poderia me casar com uma mulher judia. Teria que me casar com uma mulher que não é judia, porque a Ruth ela era do Moab. O que ele não sabia é que esse decreto da Torá recaía sobre o homem do Moab e não sobre a mulher. Mas ele imaginou, claro, que o Boaz casou com a Ruth, ele queria casar com ela, então ele justificou dessa maneira. Então o que fez o pai do rei Davi, o Ishai? Ele tinha uma serva, uma mulher que não era judia, trabalhava lá com ele. Antigamente se fazia uma guerra, o outro país, eles falavam, tá bom, você ganhou a guerra, no lugar de matar a gente, nós vamos ser seus escravos. E tinha muito disso, quando o país era atacado e conseguia vencer os agressores, acontecia de ter uma escravidão. Então, na casa de Ishai tinha uma mulher que ela não era judia, que ela trabalhava lá nesse esquema, e o Ishai, ele decidiu que ele não vai poder mais ter uma relação com a esposa dele, porque a bisavó dele era do Moab, e ele combinou então com essa funcionária dele que ele vai, a partir de agora, ela vai ser a nova esposa dele. Tipo, ele vai se encontrar com ela de noite, os dois vão ter uma relação. E essa escrava, ela gostava muito da patroa dela, que era a mulher do Ishai, mas ela amava a patroa, a dona dela, vamos dizer assim, de acordo com as condições da época, e ela falou para a dona dela, para a mulher do Ishai, falou, olha, seu marido surtou, aconteceu uma coisa assim, ele me fez uma proposta, tal dia, tal hora. Aí a mulher do Ishai falou para a escrava, então não se preocupe, a gente troca, você me dá a sua túnica, vai estar no escuro, eu sei que o meu marido ele tem muito pudor, ele não vai olhar, ele não vai falar, conheço ele já há muito tempo, eu sei que vai ser fácil isso, de elas se trocarem os lugares. A mulher do Ishai foi lá, o Ishai chegou, achou que ele estava com a escrava, ele estava com a esposa dele, a esposa engravidou, e o Ishai tem certeza que ele não tinha nada com a esposa. E a esposa engravidou, e quem nasceu? Davi. Aí o Ishai pensou que Davi era filho de outra pessoa. Aí ele falou para a mulher, olha, você engravidou de alguém que não sou eu. Aí a mulher falou, não, você combinou com a escrava e eu substituí ela. Aí o chefe falou, claro, então agora você deve ter combinado isso com ela. E se eu perguntar para ela, ela vai me falar igual, vocês já estão cúmplices uma da outra. Então o Ishai, ele desconsiderou o Davi. Ele imaginou que o Davi não era filho dele, ele tinha certeza disso. Porque ele sabia que ele não teve uma relação com a esposa, ele sabia que a esposa engravidou, deu luz, e... Então, o que ele vai fazer num caso desses?
ele investiu mais nos outros filhos, e o Davi ficou para cuidar das ovelhinhas. E aí chega o profeta Shmuel. O profeta Shmuel chega na casa do Ishai e fala: olha, um dos seus filhos, ele vai ser o rei de Israel, vai ser ungido. Só que eu vou olhar para a criança, eu vou ver a áurea divina em volta dele, a revelação divina sobre ele, eu vou saber que esse é o escolhido por Deus. E aí eu coloco esse Shemen Mishchat Kodesh sobre ele, ele vai ser o Melech HaMashiach. Ele vai ser o rei Messias, quer dizer, o rei ungido. E o filho dele já vai nascer Mashiach, o neto já vai nascer Mashiach, até o último rei de Israel que nós estamos esperando que vai tirar o nosso povo do exílio, que a gente chama isso de Mashiach, de Messias. Então, para ser o Mashiach, tem que ser o filho do 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 filho daquele que foi ungido pelo profeta Shmuel. E no cristianismo eles falam que o José casou com a Maria, mas o filho não era do José, então a gente nem precisa saber quem era esse José. Se eles concordassem que o José era o pai, teria que verificar quem é o José. Mas nem precisa verificar, que eles já estão dizendo, eles próprios, o que eles falam bate com o JC. Ele era um judeu religioso de Baba, e tem a história dele na Gemara, e bate com a história da Gemara. A Gemara fala que ele tinha mãe, mas que o filho não era do pai. Essa era a história verdadeira. O que eles estão contando está certo. Mas de quem era o filho, o Rambam ele diz de quem era, né? Aí ele fala que é alguém que estava trabalhando no exército romano. E ele traz isso, assim, inclusive o Rambam, muitas vezes nos países europeus, esse Rambam ele é censurado. Você tem que pegar um Rambam escrito num país árabe que não tem essa censura. De qualquer maneira, não é a nossa praia isso, né? A gente não está falando sobre o cristianismo aqui. Estamos falando sobre o assunto do Mashiach. O profeta Shmuel, ele olha para o primeiro filho do Ishai, ele fala: não esse. Segundo filho, fala: não esse. O outro, até que passaram todos, o Ishai falou: olha, não tenho mais filhos, são só esses. O profeta falou: você está dizendo então que Hashem, Deus, me mandou para cá para ungir o seu filho e acabou, não são, esses são seus filhos? Ele falou: não, você deve ter mais um filho que nem você deve saber que ele é seu filho. Aí o chefe falou: eu tenho um que eu estou na dúvida se é ou não é, vamos trazer ele. Chega o rei Davi, o profeta Shmuel, ele levanta, ele vê a revelação divina sobre ele. E aí o Ishai ficou sabendo que esse era o filho dele de verdade. Hashem tinha escondido esse diamante num lugar desses. Por isso que o rei Davi, mais futuramente, ele falou que, olha, a minha mãe me fez por meio de um pecado, que tipo, o pai não sabia que ele estava tendo uma relação com ela, pensou que estava tendo uma relação com a outra. E como se fosse... de qualquer maneira, não é esse capítulo aqui que ele está falando sobre esse assunto. Esse capítulo está falando sobre Mashiach. Então, a palavra Mashiach, que é transliterado como Messias, ela simplesmente quer dizer ungido. E na Torá, muitas vezes uma linguagem é usada como uma linguagem técnica ou como uma linguagem... uma expressão. Então, quando você fala sobre alguém, uma comida, você fala que é harif. Harif quer dizer azida. Você colocou lá uma pimentinha. Ou quando você fala que uma pessoa ele é harif, quer dizer que ele sabe tudo. Ele é muito especialista no que ele sabe. Então, às vezes a mesma palavra vai se referir a um assunto técnico, às vezes a mesma palavra vai se referir a uma expressão. E aqui o rei Davi começa
começa contando, o Tilim geralmente ele começa com a instrução para o maestro, porque o Tilim é um cântico. Para você falar com Deus, imagina a alegria, Hashem, Deus se revelou para você. Imagina a alegria que você está, dono do mundo, se revelou para você, você está falando com ele pessoalmente. Então, você está tão alegre que você não consegue falar, você começa a cantar. Então, o rei Davi, todas as rezas aqui, todos os tilim, eles são cânticos. Então, a primeira palavra é a instrução para o maestro. Lá, menatzer, para o maestro. Então, a segunda palavra, ele traz o instrumento musical que tem que ser usado nesse cântico. E depois ele começa o cântico. Então, nesse cântico, ele diz Rachash levi davar tov. Então, ele conta o coração dele, ele conta sobre o coração dele, que recebeu uma inspiração divina, recebeu o rei Davi, quando ele escrevia esses mesmorim, quando ele escrevia o Tilim, ele escrevia o nível de profecia dele é inspiração divina. Então, essa palavra Rachash é uma linguagem de adquirir. Essa palavra, o meu coração, ele adquiriu uma coisa boa. E qual foi essa coisa boa que o coração dele adquiriu? Isso a gente vai chamar de Ruach HaKodesh. Tipo, ele começa a sentir a inspiração divina para falar sobre aí vamos em frente. Ele começa a sentir a inspiração divina e Omer Ani Masai Lemelech, ele falou, agora eu vou contar as minhas ações para o rei. Leshoni et sofer ma'ir, a minha língua é a caneta de um escritor rápido, de um escriba rápido. Ou seja, se ele recebeu a revelação divina, ele agora vai escrever isso rápido antes que ele perca essa revelação. E aí ele começa a falar, como ele falou antes, que ele vai escrever as ações dele para o rei. Ele vai falar, Omer Ani Masai Lemelech, ele vai falar as coisas que ele vai fazer para o rei. E ele vai começar a falar aqui sobre o Melech HaMashiach, sobre esse último rei de Israel, que é o rei que vai tirar a gente do exílio. E o nosso exílio, o que vem a ser o nosso exílio? O que quer dizer que a gente está exilado? Diz o profeta Daniel, quando ele conversa com Nabucodonosor, ele fala, Antureja de Dava. Nabucodonosor tem um sonho, tem toda uma história lá que tem uma pessoa que o profeta Daniel fala para ele, você é a cabeça de ouro. Quer dizer, existe uma figura que é uma figura espiritual, vamos dizer assim, que essa figura ela é como um mapa das almas judias que vão descer para o mundo, o mapa dos exílios. A cabeça dessa figura vai representar o exílio da Babilônia. Então tinha uma época que todos os judeus estavam exilados na Babilônia. Depois a Babilônia ela foi conquistada pelos persas e medos. Então chega nos dois braços dessa figura, que é o mapa do exílio, que é o nosso exílio nos 127 países do Império Persa e Meda, da época antiga. Depois o Império Grego conquista o Império Persa, Alexandre o Grande. Então a gente passa para o corpo dessa figura, que esse corpo é o Império Grego. E depois essa figura desenvolve duas pernas, que as pernas elas são longas, mais longas do que qualquer parte do corpo. E a diferença entre os braços e as pernas é que as pernas elas não têm contato uma com a outra. Os braços ainda têm os ombros que
unem um braço ao outro, as pernas elas não têm conexão uma com a outra. Então essas duas pernas, elas são o nosso exílio, que é chamado de exílio Edom, o nosso exílio que é chamado de exílio de Ismael. O Ismael, o Bnei Ismael, diz a Gemara, eles se misturaram com os persas antigos, isso é o Irã de hoje. O Irã e os países árabes em volta do Irã, tipo a Arábia Saudita, o Iraque, esses lugares que era antigamente o Império Persa. Não Síria, Líbano, que esses que estão pertinhos do Irã, aquilo é o Ismael. Os outros são colônias deles, né? Quer dizer, a Arábia Saudita da época antiga conquistou Israel, conquistou a Síria, conquistou o Líbano, conquistou o norte da África. E na prática a outra perna, ela é o exílio de Edom. Edom eram os romanos antigos que depois viraram toda a Europa e É tipo isso, né? seria, vamos dizer, Budapeste pelo grego, bronze pelo romano, ferro, olha, então muito bom, mas ele não fala sobre o Ismael, Não. sobre os árabes aqui, então ele seria uma coisa Puxou mais a ou menos, só pro lado dos puxar a romanos. sardinha para o lado deles lá, mas é uma coisa assim. Então vamos na prática, nós temos as duas pernas que elas são o Império Romano e o Ismael. Então o Império Romano ele vira a Europa vira Estados Unidos, Brasil, o Império Árabe chega até a Espanha e de qualquer maneira você vai ver uma coisa muito, muito interessante, que o nosso povo, aonde existiram as comunidades judaicas nos últimos 3.300 anos, onde tem sinagogas, onde tem vestígios de comunidades judaicas. Na Europa, na última guerra, na Segunda Guerra Mundial, morreram 6 milhões de judeus. Então, olha só, quer dizer, tinha 6 milhões de judeus na Europa. No Japão, e na Índia, e na China, a China tem lá 2 bilhões de habitantes, a Índia tem mais de 1 bilhão, a China tem mais de 1 bilhão. E quantos judeus tem lá? Tem um Bet Chabad para turistas. Não tem judeus hindus de cara hindu. Não tem judeus chineses falando chinês que nasceram na China. Tem uma tabelinha para fazer casamentos. Quando eu faço casamento, então ele tem que ser judeu, ela tem que ser judia. Então tem a tabelinha para verificar se ela é judia ou não. Então eu pergunto para ela onde você nasceu. Ela vai falando assim, no Brasil. Eu olho na tabelinha, Brasil não tinha comunidade judaica. Porque 500 anos atrás, Portugal fizeram a Inquisição. O Brasil foi descoberto depois disso. Então, oficialmente, mesmo os judeus que vieram para cá não eram judeus, eram cristãos. Cristãos novos, cristãos velhos, mas não eram judeus. Então, o Brasil entra na tabelinha como um país que não tem comunidade judaica. Então, você vai para a mãe. Então, sua mãe, de onde ela vai também do Brasil. Brasil não tem comunidade judaica, só a avó materna, de onde ela era, também do Brasil. Brasil não tem comunidade judaica, só a bisavó materna, ela vai para a polonesa. Chegou na Europa. Qualquer país da Europa tinha comunidade judaica. Então, Portugal e Espanha teve até 500 anos atrás, por isso que lá é um problema, se você chega, a bisavó é portuguesa ou espanhola, então não tenho como fazer o casamento, a não ser que ela faça a conversão, porque os judeus de Portugal foram para o Líbano, para a Síria, os judeus da Espanha foram para a Turquia antiga, para o Império Otomano. Então aqueles judeus mudaram de lá para outros lugares. Quer dizer, Portugal e Espanha há 500 anos não tem judeus, e a sua bisavó não tem 500 anos de idade. Então se você me fala, Portugal e Espanha há 500 anos não tem judeus. Então, são países que não têm judeus. Agora, fora isso, França, Inglaterra, Itália, Polônia, Alemanha, Ucrânia, Rússia, todos esses países tinham comunidades judaicas. Então, o que explica isso, que no Irã tem comunidade judaica,
Na Alemanha tinha comunidade, tem em Berlim hoje a maior comunidade judaica da Europa é Berlim, a que mais cresce pelo menos, talvez não a maior em número, mas a maior em crescimento. E na Índia, na China, esses países gigantes, gigantescos, população gigantesca, país gigantesco, e não tem uma comunidade judaica. Se a mulher me fala, olha, minha bisavó materna é da China, eu falei, talvez se converteu ao judaísmo, me traz o atestado de conversão. Não tem como fazer o seu casamento, porque na China não tinha comunidade judaica. E até o Bet Chabad que tem lá, quem frequenta o Bet Chabad? Israelenses que trabalham na China. Tem lá, em cada cidade grande, tem acho que mais de 10 Bate Chabad na China. Mas não tem judeus chineses mesmo, de cor amarela e olho puxado. Tem esses israelenses que trabalham lá, pessoas que vieram de outros países. Então, esse exílio, o mapa do exílio, ele te mostra certinho que as nossas almas, elas foram colocadas especificamente nesses lugares que tinham essa sincronização, ou seja, que aquela figura que foi descrita, ela é um mapa do exílio, e essas almas tinham sincronização com essa ordem, esse desencadeamento espiritual, que a gente tinha que passar pela Inglaterra, e depois a Inglaterra virou Estados Unidos, e hoje em dia a maior comunidade judaica do mundo está nos Estados Unidos, isso é exílio de Edom. E nos países árabes hoje tem comunidade judaica no Irã, isso é exílio de Ismael. E chega o último dos reis, o rei Davi, ele já fala sobre essa pessoa que é filho do filho do filho do filho do filho, que é o bisneto, tataraneto, tetraneto, o descendente dele, que a função dele vai ser tirar a gente do exílio. Melech HaMashiach. Esse Melech HaMashiach, ele é filho do filho do filho do filho do filho do filho do filho, coloca filho nisso até chegar no rei Davi. E ele sabe tanto a Torá quanto o rei Davi. Ele está no nível de Torá e Mitzvot do rei Davi. A característica dele vai ser que ele vai fazer com que o povo de Israel volte para o judaísmo. Ele vai construir o Beit HaMikdash. Depois que ele constrói o Beit HaMikdash, aí ele vai entrar já numa etapa sobrenatural. Qual é a etapa sobrenatural? Ele vai descobrir muitas pessoas no mundo que essas pessoas não sabem que elas são judias, e ele vai falar para elas que elas são judias. Temos 10 tribos perdidas, temos descendentes de Inquisição, descendentes de cruzadas, descendentes de judeus que se misturaram na época do Império Romano, na Itália. Só no Brasil, dizem, uma avaliação, uma vez tinha um ministro da saúde e falou que 30% dos brasileiros têm origem judaica. Então, a mistura que é muito grande, assim, muito maior do que outros países. Ou seja, se você pegar cada 100 milhões de brasileiros, 30 milhões são judeus, que não sabem. Então vai ter depois, hoje já teria 70 e não sei quantos milhões. Então o Mashiach vai chegar, ele vai revelar tudo isso. Ele vai revelar que vai saber, de repente você encontra aqui em Malásia, Indonésia, de repente você descobre que eles são tribos perdidas. De repente você descobre que os Tupi-Guarani aqui, os índios brasileiros, são tribos perdidas de Israel. Tudo isso o Mashiach vai revelar para a gente depois que ele construiu o Beit HaMikdash. Então ele luta as lutas do nosso povo, as lutas de Hashem. Depois ele constrói o Beit HaMikdash e depois ele traz todos os Netchei Israel, todos os judeus perdidos, ele traz eles de volta para Terra Santa, fronteiras da Torá, não fronteiras da terra de Canaã, como foi da primeira vez. Fronteiras já da Torá, do Rio Nilo ao Rio Eufrates. E uma coisa interessante aqui é sobre a construção do Beit HaMikdash. A construção do Beit HaMikdash tem que ser feita por alguém que ele é um descendente do rei Davi, do rei Salomão, mas qual vai ser a característica dele?
o rei Davi, uma vez, falou para o profeta que ele mora num palácio de cedros e o Natan Navi, esse profeta, ele mora num palácio de cedros E a arca de Deus. e Hashem, Deus, está morando numa tenda. O que quer dizer Deus está morando numa tenda? Quando o povo de Israel saiu do Egito, todos moraram em cabanas. Então Hashem falou para Moshe, faz para mim uma cabana também. Eles estão morando em cabanas, quero morar numa cabana também. Fizeram para Hashem o templo móvel, que era uma cabana. Você montava, cobria ele com pele, desmontava, como as cabanas daquela época. Você montava elas, cobria elas com pele, pele de animais, e desmontava. Então Hashem falou para Moshe, olha, toda pessoa tem na casa dele, tem um candelabro, faz um candelabro para mim também. Toda pessoa na casa dele não tinha banheiro naquela época, então a criança deixava escapar alguma coisa no chão, e o chão era de areia. Mas ficava um cheirinho, quer dizer, não é considerado que tem alguma coisa lá, mas ficava aquele cheirinho. Então toda a casa tinha um incenso para fazer um cheiro bom dentro de casa, para evitar esses cheirinhos das coisinhas que... Então a Hashem falou, faz também um altar de incenso para mim. Toda a casa tinha uma mesa com pãozinho. A Hashem falou, então faz para mim também uma mesa com pãozinho. O que tinha dentro de uma tenda, a pessoa na tenda dele não tinha um armário de 4 portas. Qual é o armário de viagem? A arca. Nos navios antigos, né? A pessoa tinha a arca do tesouro. Por que não tinha armário de 4 portas do tesouro? Porque tinha a arca do tesouro, que a arca é um armário de viagem. Baú. Um baú. Então a gente falou, faz uma arca para mim também. Um baú para mim também. E então o rei Davi ele falou, agora a situação mudou. Agora eu estou morando num palácio de cedros. E Hashem ainda ficou, Deus ainda ficou na tenda. Então ele falou para Natan Navi, eu quero construir para Hashem, construir para Deus um Bet HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém. O profeta deu uma brachá para ele de todo o coração, falou, tudo que você fez, você teve muito sucesso, faz isso também, é uma coisa muito boa, uma ideia fantástica, você vai ter muito sucesso nisso. O profeta foi dormir de noite, Hashem se revela para esse profeta e fala, olha, volta para o rei Davi e fala para ele, Komar Hashem, assim disse Deus, você está com as mãos sujas de sangue, você não vai poder construir a casa de Deus. Sendo que a casa de Deus ela é feita para aumentar a vida das pessoas. E você é alguém que diminuiu a vida das pessoas, você foi obrigado a lutar contra esses povos que queriam assassinar nossas mulheres e crianças. Você foi obrigado pela Torá a defender o nosso povo, a lutar contra os filisteus, a lutar contra esses povos que queriam fazer um holocausto para a gente. E você teve sucesso em todas as batalhas, mas construir a casa de Hashem você não vai poder construir, porque você está com as mãos sujas de sangue. Então o seu filho, o rei Salomão, ele vai construir o Bet HaMikdash. E assim o profeta falou para o rei Davi, e agora Alachá o Rambam traz. Tem uma pessoa que ele é de Cheskat Mashiach, que ele é candidato para ser Mashiach, e tem uma pessoa que é Mashiach Vadai, que ele é o Mashiach de verdade. Então o Rambam fala, candidato a Mashiach, você pega o maior tzadik da geração. Se ele é um filho do rei Davi, se ele sabe tanto a Torá quanto o rei Davi, se ele está ensinando o povo de Israel a Torá, ele é candidato a Mashiach. Vamos chamar ele já de Mashiach. Mashiach, candidato faixa, chapa única. Agora, para ser o Mashiach Vadai, o Mashiach de verdade, ele tem que lutar as guerras de Hashem, ele tem que construir o Bet HaMikdash, ele tem que lutar as guerras de Hashem e vencer, e construir o Bet HaMikdash, e depois disso trazer todos os judeus para a Terra Santa. E essa Terra Santa é a Terra Santa de acordo com as fronteiras da Torá, que elas são desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Então, quer dizer, ele tem que lutar as guerras de Hashem e vencer. Número 1, ele tem que construir o Bet HaMikdash. Então agora uma coisa já está contradizendo a outra.
Se ele vai lutar as guerras de Hashem e vencer, ele não vai construir o Bet HaMikdash. Se ele vai construir o Bet HaMikdash, é proibido para ele ter feito as guerras. Então, o que você faz numa hora dessas? O Zohar traz uma solução. Ele fala, olha, vai ter 2 Mashiach. Vai ter um que vai fazer as guerras e vai morrer no final das guerras, vai ser chamado de Mashiach Ben Yosef. O outro que vai construir o Bet HaMikdash, que vai vir depois dele. Essa é a solução do Zohar. E a Gemara traz outra solução. A Gemara em Sanedrin, em Perek Helek, ela traz o exemplo do rei da Judeia, que se chamava Hiskiel Amelech. Não sei se é traduzido como Ezequias, alguma coisa assim. Ezequiel, Hiskiel em hebraico, que ele herdou o país do pai dele. O pai dele se chamava Ahaz. Esse Ahaz, o rei da Judeia, ele era... Ahaz, não sei como se fala em português. Então é... Acaz. E é Ezequias, Abba. Ezequias, né? O Hiskiel é Ezequias, porque Ezequiel é Hiskiel, o profeta. Isso. Então, Yeheskel, o profeta, é Ezequiel, né? E o Hiskiel, que é o rei, é Ezequias. De qualquer maneira, vamos chamar ele de Hiskiel, que o nome dele era Hiskiel, não era Ezequias, né? Mas o que aconteceu na prática, o pai dele deixou para ele um país que estava afundado na idolatria. Ou seja, cada sinagoga funcionava. No Shabbat era sinagoga, no domingo era igreja, na sexta-feira era mesquita, na segunda-feira era templo de Macumba. E assim, a mesma sinagoga, o mesmo Beit HaMikdash tinha lá estátua dentro do Beit HaMikdash. A sinagoga tinha estátua dentro da sinagoga. Quer dizer, o prédio era usado para tudo que não precisava. Hiskiel, ele fez uma limpeza, tirou todas as estátuas e ele fez essa limpeza. Ele foi de sinagoga em sinagoga. Você chegava na cidadezinha do interior, então tinha sinagoga matriz, né? Copiaram isso da nossa cultura, assim, de começar a construir a cidade em volta da sinagoga, e eles começam a construir a cidade em volta da igreja, né? Então, ele chegava na sinagoga, fincava uma espada na porta da sinagoga, e ele falava, olha, eu vou voltar aqui o ano que vem, todo aquele que não estudar a Torá, eu vou enfiar nele essa espada. Então, eu vou fazer uma prova de Torá, e se alguém não tirar 7 nessa prova, eu pego essa espada e enfio nele. Claro que ele não ia fazer isso na prática, mas essa foi uma boa propaganda. E o povo de Israel, o povo da Judeia, estudaram Torá, o país ficou limpo. E por enquanto o que acontecia no mundo não interessava para eles. Eles não tinham tempo de ver noticiário, não tinham tempo de ouvir o que estava acontecendo. E de repente, do nada, eles descobrem que o mundo mudou. O país que era, na época, um país que era China, Irã, Rússia, Estados Unidos, tudo junto, era um país que era a única potência mundial e se chamava Assíria. Esse rei da Assíria conquistou o mundo inteiro. O mundo inteiro naquela época não era muito grande. A Europa era a floresta amazônica, o Brasil devia ser aí, não tinha nem índios aqui. O mundo inteiro não era muito grande, mas aonde existia um país que tinha uma moeda, o rei da Assíria, o Sanherib, conquistou aquele país. Só sobrou para ele o paizinho da Judeia, a cidade de Jerusalém. O rei da Assíria chega com um exército que contém todos os soldados de todos os lugares do mundo. Ele cerca Jerusalém com um exército assim de um tamanho inacreditável. E Hashem fez um milagre. Porque eles estavam estudando a Torá. Eles não tinham exército, não tinham cavalos, não tinham... Hashem fez um milagre. Veio o anjo Gabriel, se revelou no exército da Assíria. Todos os soldados morreram, só sobraram 5 pessoas vivas, porque Hashem fez um milagre que precisava que essas 5 pessoas ficassem vivas. E
em outra oportunidade vamos fazer uma aula sobre esse assunto. Mas o que a Gemara fala é que nessa hora Hashem queria fazer o Hizkiyahu, rei da Judeia, que ele fosse o Mashiach. Porque ele era filho do rei Davi. E o Sanherib seria a guerra de Gog e Magog, que o Mashiach tem que vencer essa guerra. E ele venceu, mas não precisou sujar a mão de sangue. Então a Gemara diz que isso é possível. Então, na opinião da Gemara, não precisa dois Mashiach, pode ter um Mashiach só, mas que ele não vai matar ninguém, Hashem vai fazer milagres, ou que esses povos vão matar o outro, ou que lá de cima vai descer o anjo Gabriel e vai fazer essa guerra. Então, o rei Davi, ele fez esse Mizmor para o futuro Melech HaMashiach. E, só para terminar, que a gente já ultrapassou o nosso tempo, o nosso horário, vai chegar numa expressão que ele vai falar Ritzecha, as suas flechas, Shenonim, Amim Tartecha Plo, as suas flechas, elas são afiadas, os povos embaixo de você vão cair. Está falando isso para o Melech HaMashiach. E Plo Beleve Ve'amelech. E aí ele fala de Hashem, que Sachar Eloquim, Olam Vaet, e aí o trono divino vai ser eternamente, Shevet Meshach, Shevet Melchotecha. Então, o cedro do seu reinado vai ser um cedro reto. E aí você pergunta, peraí, essa linguagem de flechas, o rei Davi, ele sabe que o Melech HaMashiach, ele tem experiência própria. O Melech HaMashiach não vai poder construir o Beit HaMikdash se ele matar alguém. Então, como você vai explicar o assunto das flechas? E aqui explico isso Machmocha de uma maneira muito, muito interessante. Os outros mefarshim também citam esse assunto. Então fica para tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Para a próxima aula. Na próxima aula. Um Teilim, 3 aulas. Tá vendo? Então, olha, se tiver só 3 vai estar bom, né? Vamos ver se a gente não chega em 4. Então, novamente, agradecemos a Eliane, né? Eliane que mora na Dinamarca, por ter dedicado essa aula. Eliane Santo Hansen, que mora na Dinamarca, por ter dedicado essa aula no mérito da elevação da alma da mãezinha dela, que se chamava Nair Clara Albino. E que todos vocês que assistem às nossas aulas, que Hashem dê a todos vocês que tiveram Chatimah Tová Leshana Tová Umetuká, Atzlacha, Briut, Panassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Nachat Yodem et Mikol Mishpacha, que vocês sejam inscritos e selados para um ano bom e doce. E amém, amém. E o senhor também, né? Muito obrigado, muito obrigado. Bekol Tov.